Olá, minhas flores! Vamos para mais uma aula da nossa série Bases da Vida Cristã. E hoje a nossa aula está muito especial, mais uma vez. Nós vamos falar sobre leitura bíblica. Isso mesmo. A gente está falando no módulo aqui de relacionamento com Deus, como nós precisamos aprender a conhecer a Deus para nos relacionarmos com Ele. E ler a Bíblia é essencial. Então, não tem como você ser um cristão e falar assim, não, eu não entendo a Bíblia, por isso que eu não leio, mas eu ouço. Não adianta, não é suficiente, viu? Então, você precisa aprender a ler a Bíblia, você precisa desenvolver isso, você precisa insistir nisso. Por mais que você tenha dificuldade, hoje eu quero te incentivar a não desistir. Então, vem comigo nessa aula que tá incrível. A gente colocou uma enquete lá no nosso grupo oficial do Florescer, né? Muitas mulheres aqui que acompanham estão lá no nosso grupo. Se você não faz parte ainda, é só ir no nosso Instagram, tem um link na bio que vai te encaminhar diretamente para o nosso grupo e lá, inclusive, você vai conseguir ter acesso à nossa apostila e a muitos outros conteúdos que nós, conforme for postando aqui no YouTube, a gente vai compartilhar lá em PDF para você ter esse estudo, até para aplicar mesmo com outras mulheres, na sua igreja local, enfim, para você poder utilizar como você quiser, para abençoar a sua vida mesmo, tá? Então lá no grupo você vai conseguir ter acesso à apostila e hoje, depois dessa aula, eu vou estar disponibilizando lá alguns links e algumas dicas do que eu vou compartilhar hoje aqui para vocês, para ajudar no desenvolvimento de leitura bíblica. Então, vamos lá? Vamos para essa introdução primeiro e logo mais tem dica, então fica até o final. Já deixa a sua curtida aqui nesse vídeo, coloca o seu comentário e não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Então é muito importante que você se inscreva para você aí conseguir acompanhar todos os conteúdos e todas as aulas que a gente está postando sobre essa série aqui, tá? E tudo que tá por vir também. Então acompanhe, o Florescer tem o intuito de te ajudar a estudar mais as escrituras, a desenvolver isso da melhor forma e hoje vai ser muito especial. Então eu quero começar a introdução dessa aula lendo uma frase que está na nossa apostila que diz assim: ler a Bíblia gera vida, produz mudança, constrói caráter, cura dores, transforma circunstâncias, dá alegria, supera adversidades, derrota a tentação, infunde esperança, libera poder e purifica a mente. Essa frase é de Rick Warren. A Bíblia produz algo em nós. Então ela é muito além de um simples livro qualquer que conta uma história qualquer. Não, ela produz algo. Por isso é tão importante nós como cristãos conhecermos a palavra de Deus, que inclusive é o livro onde a forma que Deus encontrou de se revelar para nós também é através da sua palavra. Então você precisa ter esse amor pela palavra de Deus. Eu quero já começar compartilhando com vocês algumas informações que são necessárias aí para te ajudar na leitura bíblica. Na nossa enquete, a maior votação foi, como vocês vão poder ver aqui, a dificuldade da maioria das pessoas. Isso é um geral, viu, gente? É realmente de interpretação bíblica, de interpretar as passagens. Todo mundo tem essa dificuldade, mas como eu disse, você não pode desistir de ler por causa disso, tá bom? Então eu quero trazer aqui pra gente algumas bases que podem te ajudar a evoluir nisso e algumas formas que você pode buscar aí aprender antes de começar a sua leitura bíblica para te ajudar na interpretação. Então, antes eu quero trazer algumas informações sobre a Bíblia que são muito importantes para te ajudar nisso. Você precisa saber o que é a Bíblia, o que ela contém. Então, eu não indico para você já pegar a Bíblia, se você tem dificuldade principalmente, e já ir lendo aí, vai lendo, só lê, só lê. Não. Tente entender o que a Bíblia contém. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, sim, mas ela é composta por livros históricos, poéticos, proféticos, e você precisa entender isso, tá? Você precisa entender o que eu estou lendo, o que a Bíblia, o que esse livro aqui na Bíblia está dizendo. Então tem algumas perguntas que nós precisamos nos fazer quando vamos ler para conseguir aí ter uma interpretação simples e entender o que a gente está lendo. Então a informação que eu quero compartilhar com vocês, que a maioria com certeza já deve saber, mas é sempre bom relembrar, que a Bíblia contém 66 livros no seu total, sendo 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Essa informação também está na nossa apostila e as que eu vou ler aqui agora também. A Bíblia, nós vamos encontrar livros históricos,
livros poéticos e também uma diferença que nós colocamos como profetas maiores e profetas menores. A Bíblia é basicamente composta por essas categorias de livros, incluindo ali nos poéticos os salmos que contêm louvores e canções também, tá bom? Então é importante quando você for fazer a sua leitura você entender no livro que você está lendo o que ele é. É um livro histórico, é um livro poético, é um livro profético. Tente antes compreender isso. Inclusive, eu vou compartilhar o link de um canal aqui do YouTube maravilhoso. Vou compartilhar lá no nosso grupo de WhatsApp, então se você quiser receber, vai para lá. Um link de um canal, eles trazem de uma forma muito didática e muito clara e simples o contexto histórico de cada livro da Bíblia. É maravilhoso, gente, vocês vão amar. E algo que eu já quero compartilhar com vocês aqui, se você quer conseguir entender melhor a sua leitura bíblica, tente entender o contexto histórico. E esse canal vai ajudar muito vocês, porque eles colocam ali com desenhos, com imagens, o contexto histórico. Se você tem uma Bíblia de estudo, provavelmente na sua Bíblia de estudo, antes ali de começar cada livro, vai ter também uma página com algumas informações sobre quando provavelmente ali foi escrito, né? Uma média ali do ano que foi escrito, quem provavelmente foi o autor, que nem todos os livros vão dizer exatamente quem escreveu, né? Alguns livros que estão em discussão ainda sobre quem foi que escreveu não revela claramente, mas outros já revela quem foi que escreveu, como os evangelhos, como outros livros também. Então é muito importante você entender o contexto histórico, um pouco sobre o autor, já vai anotando aí essas dicas, hein? Sobre o autor, por exemplo, nos evangelhos nós vemos as mesmas histórias em várias visões diferentes, né? Porque cada um colocou também a sua característica e a sua forma que viu aquilo acontecer. Então vai ser muito comum quando você vai ler ali os evangelhos no Novo Testamento, você vê Lucas escrever de uma forma e você vai para Mateus, ele escreveu de outra, João escreveu de outra, porque cada um escreveu conforme a sua perspectiva e também colocou a sua característica na escrita. Então é bom você também tentar compreender um pouco sobre quem escreveu, quando é possível, quando é revelado isso. Isso vai te ajudar bastante também, viu? Então, vamos lá para mais algumas dicas, já vão anotando aí. Quando se trata de interpretação, é muito importante você entender as palavras, né? E ali o que está sendo dito. E, na maioria das vezes, a nossa dificuldade de interpretar é porque nós não conhecemos ou não sabemos o significado de muitas palavras. A próxima dica que eu vou dar para vocês é sobre ter uma Bíblia com uma linguagem atualizada, não a Bíblia atualizada, hein? Não é isso. Uma linguagem atualizada e simplificada. Você que aí tem mais tempo de igreja, mais tempo de fé, sabe que a nossa Bíblia raiz, vamos dizer assim, é a traduzida por João de Almeida, né? Uma Bíblia com uma linguagem mais antiga, que tem palavras muito difíceis dentro do nosso vocabulário do português. Então é normal ter palavras muito difíceis, como jactância, várias palavras assim que você vê e você fala, mas o que quer dizer isso aqui? E aí, se você já tem dificuldade e não tem curiosidade de buscar o significado, você fica sem entender e fica por isso mesmo. Mas para facilitar, tem uma Bíblia com uma linguagem mais facilitada. E o que eu indico é uma NVT ou NVI, tá? São linguagens que eu tenho para leitura diária, onde facilitaram muito, principalmente a interpretação das passagens e me ajudaram bastante. Tá bom? Próximas dicas que eu vou dar para vocês é sobre como extrair dos textos uma aplicação para sua vida, né? Numa leitura devocional. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, você também precisa entender que há alguns tipos de leitura. A leitura que você vai realizar para estudo, né? Se você de repente vai aplicar um estudo para alguém, para sua equipe, ou se você vai trazer uma palavra, a gente lê a Bíblia como uma forma de estudar mesmo, né? Onde a gente vai ali buscar todas as informações e tudo mais. Mas também a leitura devocional, que é a nossa leitura diária, que é a nossa leitura ali para extrair algo para a nossa vida e para o nosso dia a dia. E essas dicas para esse tipo de leitura que eu quero trazer para você aqui hoje. Então vamos lá. Quando você vai fazer a sua leitura devocional, é muito comum a maioria das pessoas que tem dificuldade de interpretação encontrar dificuldade nesse momento. Por quê? Às vezes, se você tem o costume, principalmente, de ter uma leitura devocional aleatória, como assim? De pegar a Bíblia, sabe? Igual antigamente, sim, e abrir no que cair aqui, eu leio e é Deus falando comigo.
Se você tem esse costume, você vai encontrar muito mais dificuldade também na sua leitura. Então, o que eu indico? Faça sempre leituras devocionais, comece a leitura de um livro, né? Então, de repente, esse mês você vai começar a leitura do livro de Provérbios, no próximo mês você vai começar a ler os evangelhos, sabe? Então, tenha sempre assim um costume de leitura, de ler realmente o início de um livro. Para quê? Para que você consiga compreender ele da melhor forma. Porque, vamos pensar, se você assistir um filme, você coloca um filme para você assistir, você começa dos 35 minutos, você não vai entender nada, não é verdade? E quando a gente vai fazer a leitura da palavra, nós precisamos ter esse parâmetro de contexto para entender o que a gente está lendo e até para extrair lições para a nossa vida. Então eu aconselho você, se você vai fazer uma leitura devocional, comece sempre a ler novos livros do início, ou também, hoje nós temos muitos livros de apoio, né, de devocional de apoio, que também ajuda muito, que vai trazer ali passagens já com uma reflexão, que vai te ajudando aí a exercitar esse olhar das escrituras de uma forma que você vai conseguir extrair lições. Então eu quero compartilhar com vocês aqui algumas perguntas para você se fazer no momento da sua leitura devocional, que podem te ajudar a extrair aí realmente uma mensagem, uma direção de Deus para sua vida. Então vamos lá. A primeira pergunta que você vai se fazer é um pouco do que a gente já falou, é uma palavra. Quem? Quem está falando? Quem é essa pessoa? Quem é? O que isso está querendo dizer? Né? Você precisa perguntar quem é? Quem está transmitindo essa mensagem desse texto? Então, quando nós lemos um texto, você pode se fazer essa pergunta. Poxa, quem está falando isso? É um profeta? É Jesus? É um fariseu? É muito importante você ter essa compreensão para não causar confusão na sua mente, de muitas vezes achar que muita gente acaba caindo em heresias aí por não entender essa simplicidade. Quem está falando isso é Jesus? Foi um discípulo? Foi um fariseu? Aquele diálogo? Quem está falando o quê? É muito importante vocês fazerem essa pergunta. A segunda pergunta, o quê? O que está sendo dito nesse texto? Reflita. A palavra de Deus, ela nos incentiva a meditar. O que é meditar? É você parar e você ficar ali, sabe, pensando, refletindo sobre aquele assunto. Então, é muito importante você pensar o quê? O que está sendo dito nesse texto? O que está acontecendo aqui? Sabe? E assim você vai conseguir identificar melhor ali o que está sendo dito. A terceira pergunta que você pode se fazer é qual? Qual a lição eu posso tirar desse texto? Essa é uma das perguntas que você pode se fazer. Ali depois de meditar sobre quem está falando, sobre o que está acontecendo, você pode tentar interpretar isso, se fazer essa pergunta. Qual a lição que esse texto está ensinando? O que eu posso extrair de lição daqui? Se faça essa pergunta. E a quarta pergunta é como? Como eu posso aplicar esta lição na minha vida? Então é muito importante você identificar essas formas na sua leitura de devocional de como extrair algo da palavra de Deus, de como conseguir interpretar. Então se faça essas perguntas: quem, o que, qual e como. São palavras simples que você precisa realmente parar e, se for preciso, anote, escreva sobre o que aquela passagem que você está lendo, o que ela pode te transmitir e, o mais importante, como você pode aplicar aquela lição na sua vida diária. Então essas são algumas dicas que eu trouxe para vocês, de uma forma muito simples, mas que eu espero que ajude no seu desenvolvimento de leitura bíblica, tá? E para a gente finalizar, eu não posso terminar essa aula dizendo que, claro que nós precisamos sempre da ajuda do Espírito Santo para nos ajudar na leitura bíblica. Então, principalmente você que tem dificuldade, sabe? Todas as vezes que você pegar a palavra de Deus para ler, ore. Peça ao Espírito Santo que te ajude nesse momento, que ele te ajude a manter os seus pensamentos organizados, para que nada te distraia, que você consiga extrair as lições necessárias que o Espírito Santo quer trazer ao seu coração. Então, antes de tudo, ore ao Senhor, tenha um momento que você consiga realmente parar e refletir na palavra de Deus. Isso também é o que vai te dar base aí para interpretar a palavra, tá bom? Eu quero ler com vocês
para a gente finalizar essa aula, João 14, 26, que diz: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, não tem dificuldade que possa ser maior do que o Espírito Santo na sua vida, entenda isso. Então, por mais que você tenha dificuldades, tenha certeza que o Espírito Santo está à disposição para te ajudar nisso. Então, ore, fale com ele e eu tenho certeza que você vai se desenvolver na leitura da palavra de Deus, que é essencial para a nossa vida. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu comentário aqui, se inscrever no canal e em breve nós iremos trazer a próxima aula e vamos falar sobre jejum, hein? Você tem dúvidas de jejum? Então, fica aqui que a gente vai esclarecer algumas coisas sobre isso que é tão importante para o nosso relacionamento com Deus. Até a próxima!